that like. Olá pessoal, eu sou a Fernanda. Eu sou a Luísa. E estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com a professora Cassandra, que ela trabalha na parte do pedagógico da 23ª CREA. E nós estamos aqui para fazer uma entrevista, uma reunião sobre diversidade na educação. Então, Cassandra, como é que foi a tua trajetória até chegar aqui na 23ª Coordenadoria? Bem, eu trabalhei com o ensino fundamental, séries iniciais e séries finais até então. O ano passado eu vim para Vacaria, foi quando a professora Cristina fez o convite para que eu viesse trabalhar na 23ª Coordenadoria. Nesse meio tempo, e como vocês sabem, nas empresas, nas escolas, nas lojas, nas fábricas, em todos os lugares é se falado muito em diversidade. E na educação também não poderia ser diferente. Então, o governo do estado, o ano passado, mais ou menos nessa época, tinha uma proposta de uma trilha antirracista, onde a coordenadora Cristina foi chamada, ela e uma assessora pedagógica a Porto Alegre, fazer um estudo, né, a respeito desse antirracismo, dessa lei sobre as raças que estaria entrando dentro das escolas, tá? Essa obrigatoriedade da Lei 11.645, e fazer com que essa lei sobre o racismo se fizesse acontecer. Então, como eu estava em Vacaria, a coordenadora Cristina precisava aqui na CREA de uma representatividade, de alguém que tivesse lugar de fala, porque até então aqui só trabalhavam pessoas brancas e precisava de alguém que tivesse, como eu já disse, essa representatividade, esse lugar de fala, e ao mesmo tempo trouxesse para cá a diversidade, que é o que se precisa hoje, né? Tem em todos os lugares representantes não só de raça, mas de religiosidade, de gênero, né? Então, recebi o convite da professora Cristina para me integrar o grupo, e a nossa primeira ação foi fazer aqui dentro da coordenadoria uma reunião com a casa para mostrar o que é esse antirracismo, o que é essa trilha antirracista. Então, iniciamos aqui na coordenadoria com essa proposta de diversidade. Quando eu cheguei, como eu era pessoa negra integrar o grupo, né, algumas falas nós tivemos que alinhar, né? Porque você sabe que quando entra uma pessoa que faz parte de um grupo diverso, que nós negros fazemos parte de uma maioria lá fora, mas dentro dos ambientes nós somos minoria, então é necessário, para que haja essa integração no grupo, haver uma reunião, haver uma fala, mostrar o porquê que essa diversidade hoje faz tão importante. Então nós abrimos a trilha antirracista dentro da coordenadoria, e com ela nós também recebemos o apoio do IFE, do Instituto Federal. Os meninos vieram até aqui, conversaram juntamente conosco para contar um pouquinho do que é essa cultura negra, do que é um pouco da ancestralidade, da importância do conhecimento para poder falar, poder multiplicar. E você acha que atualmente as escolas andam sendo mais flexíveis nessa questão de diversidade e inclusão? Hoje as escolas têm que ser mais flexíveis, porque a diversidade é uma realidade, ela está dentro da escola. Como eu falei antes, somos grupo pequenos porque aparecemos pouco, mas nós somos a maioria. Todo mundo tem uma característica pessoal, né? Nós temos todas as nossas características, o que nos torna diferente e o que vão enriquecer dentro das escolas, né? A cultura, vão enriquecer as aprendizagens, vão enriquecer o reconhecimento e o conhecimento do outro e a valorização das diferenças. Então, a partir do momento que eu tenho um grupo diverso e que eu valorizo esse grupo, o grupo cresce. Por quê? Porque cada um vai trazer a sua própria experiência, vai trazer o seu convívio, o seu viver. Tá? Como era dentro da sala de aula, né? Porque você trabalhava na sala de aula, era falado com mais frequência sobre diversidade, sobre antirracismo, na época que você trabalhava em sala de aula?
quando nós estávamos em sala de aula, o que nós podíamos observar? Que em relação à lei, que nós falamos 11.645, ela era mais, e hoje ainda acontece isso, de deixar o foco principal para novembro. Tá? Então, assim, os casos de racismo aconteciam, às vezes eram colocados panos quentes, e as coisas continuavam, e as falas não eram alinhavadas. Então, por isso que se fez necessário esse olhar mais pontual para dentro da sala de aula. Tá? Então, na época que eu trabalhava, eu trabalhava, né? Por quê? Porque eu sou negra. Como que eu vou ignorar a minha cultura, a minha raça, as minhas raízes, os meus antepassados? Não. Quando eu chego num local, eu carrego junto comigo, né, tudo isso que você olha aqui, você vê pelo meu fenótipo que eu tenho as características de negra e é impossível ignorar isso, né? Então, quando nós chegamos no ambiente, a primeira coisa que acontece, como vocês falaram, você já vê que eu sou uma professora que faço parte do grupo da diversidade. Por quê? Porque eu sou negra e dentro desse quadro do magistério existem poucas professoras negras, né? Então, assim, até para vir para cá, existiam professoras negras? Existiam, mas como professora negra que vai estar disponível, que vai estar acessível, que vai estar disposta, que vai querer fazer essa fala de antirracismo, né? Porque vocês coloquem assim, hoje nós falamos de diversidade, mas quem vai lá e se expõe e fala e debate e justifica, né? É uma coisa assim automática do ser humano. É natural o ser humano nos reconhecermos nas nossas diferenças e nos valorizarmos. Vocês podem pensar isso, mas não. Muitas vezes nós temos que justificar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, por quê? Por que está se falando tanto nisso? E tem lei para isso, tem lei para aquilo, e tem cota. Era coisa que não havia necessidade. Se o negro tivesse a possibilidade de chegar até a universidade, né, e ele vai ser aprovado, vai fazer o vestibular, mas as pessoas não entendem ainda por que a cota. A cota é uma medida para trazer esse negro para o convívio de uma sala de aula que até então a maioria era branca. Mas para um negro chegar até ali, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que fazer tarefa, ele vai ter que fazer trabalho, ele vai ter que fazer o que todo mundo faz, tá? Então, hoje, essa diversidade que nós temos é dizer o seguinte: você vai fazer o que todo mundo faz, mas do seu jeito, a sua maneira, do seu modo de pensar, do grupo que você vai levar para os outros quem você é, sem machucar, sem ofender, tá? Mas mostrando assim o que é bonito, que é o diferente, que é o ser um grupo que é diferente, mas não diferente, né? Porque nós temos nossas características todas iguais. O que vai diferir eu de vocês é melanina. Eu tenho mais melanina. Mas até chegar no ponto das pessoas entenderem, né, que são simples, é uma simples cor que vai diferir, vai levar muito tempo. O que vai diferir é o formato do cabelo, é o formato do nariz, são os lábios. Então, isso aí as pessoas, algumas ainda levam muito arraigado, que nós vamos chamar, né, desse racismo que vem da estrutura, que vem da base, que vem lá de trás, do tempo que os negros foram escravizados, mas que continua ainda hoje. Nós não podemos apagar essa história, mas nós podemos construir uma história nova, uma história valorizando a diversidade, valorizando a diferença, que é esse o meu trabalho aqui, é esse o meu papel, é mostrar que nós sim somos diferentes, mas nós podemos viver em paz, em harmonia e nos respeitando. E você acha que agora a diversidade está sendo mais aceita devido à mídia? Nós temos assim fortes aliados, né? Porque a partir do momento que nós temos a mídia e ela expõe, ela mostra, ela populariza muitas coisas, né? Ela vai fazer com que chegue a proposta da diversidade mais rápido onde tem que chegar.
vai fazer com que as pessoas que não eram ouvidas sejam ouvidas, vai fazer com que as pessoas que não eram reconhecidas sejam reconhecidas. Por exemplo, sem fazer propaganda a alguma mídia, mas observando assim, ó, o TikTok, por exemplo. Tem pessoas que fazem TikTok e lá ela expõe racismo, expõe algumas síndromes, que é super normal hoje, né? Você encontrar uma pessoa com uma síndrome. Então, ela expõe no sentido de informar. Então, como vocês estão fazendo hoje, vocês vão fazer um trabalho de divulgação a respeito do que precisaria ser falado. Do que está aí, né? Faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa vida, mas precisa ser falado no sentido de abrir os olhos para as pessoas que o respeito tem que existir, que a naturalização tem que existir, né? E sobre essa, você ter falado de não precisar existir, ainda agora acontecem muitos casos de racismo, feminicídio, homofobia, xenofobia, entre outros outros crimes, e queríamos ouvir um pouco sobre o seu pensamento sobre isso, até porque a mídia agora expõe um pouco mais do que era exposto antigamente, mesmo existindo já. Então, como nós estamos falando desse trabalho da mídia, né? E até ele, às vezes, como você mencionou a palavra feminicídio, eles têm a divulgação, às vezes, faz com que o ego da pessoa que faz a maldade, que faz o ato criminoso, ela se sinta engrandecida por estar sendo valorizado, por estar sendo popularizado, por várias pessoas estão olhando aquilo ali. Então, uma das coisas que a mídia hoje, acredito que eu esteja fazendo, é divulgar menos. Divulgar menos no sentido assim, de não contar a realidade, mas não de engrandecer um ato criminoso que acontece, que tem acontecido, né, dentro das escolas, que acontece quando um casal precisa de uma medida protetiva, e vários outros casos que você citou. Mas o papel da mídia, ele tem de mostrar, mas não engrandecendo o ato incorreto, mas sim mostrando o que acontece, que as pessoas do grupo, como eu falei, é um grande grupo, mas é uma minoria, ainda estão sofrendo, ainda estão sofrendo preconceito, ainda estão sofrendo bullying, né? Então, eu acredito que o papel da mídia, nesse sentido, ela também mostra que é possível a diversidade, mas não tapando as coisas com panos quentes, mas também não engrandecendo as vítimas. Acontece muito isso, né? Quando na TV acontece algum caso, e daí as outras pessoas vão lá e começam a divulgar mais sobre a pessoa que cometeu o crime, e daí, às vezes, do nada acontece das pessoas, tipo, começarem a divulgar fã-clubes das pessoas que, nossa, e daí... É incrível como e daí, vai pro outro lado. Aí, tipo, tudo começa sendo esquecido de novo e sempre acontece assim. É muito triste isso. Então a mídia tem que ser mediador. Ela não pode se usar, né, num fato negativo para, como você diz, de repente criar um fã-clube. Ela tem que mostrar a realidade e mostrar o outro lado da história, que às vezes não é o que é valorizado, né? Tudo tem vários lados, as coisas vão mudar, tem 6 lados. Então, ela mostrar no sentido de precaver, né? Então, quando a senhora começou a participar aqui da CRE, não sei se... mas, tipo, a senhora passou alguma coisa que incomodou? Não que a senhora precise falar da sua... Mas, tipo assim, a galera começou a falar alguma coisa sobre não ser necessário, sobre, tipo, aquela coisa do mimimi, de não precisar. Assim, quando eu cheguei aqui, o que nós fizemos, um dos primeiros passos, foi fazer essa trilha antirracista, que foi quando nós entramos, por exemplo, numa sala, né, e conversamos. Surgiram, claro, sempre vai surgir as falas de racismo do reverso, né, porque nós estamos no meio de professores e nós temos a impressão de que os professores hoje, todos, já têm bem estruturado alguns conceitos. Um dos conceitos, por exemplo, é que racismo do reverso não existe. Até vi na escola de vocês os cartazes, e eu acho que essa é uma fala que ela tem que sempre existir.
Por quê? Porque as pessoas ainda acreditam que um branco pode sofrer racismo, né? Sofrer preconceito, não racismo, sofrer preconceito. Mas o que nós explicamos sempre é o seguinte: como que vai sofrer preconceito uma pessoa, por exemplo, conhecedora da história do Brasil, que quando os negros vieram, eles vieram em navios, eles vieram na parte de baixo do navio, eles vieram amarrados, eles morreram, eles foram torturados, toda essa história do Brasil que vocês conhecem. Já as pessoas de outras origens, quando vieram para o Brasil, eles foram convidados. E eles vieram na parte de cima do navio, eles vieram fazendo festa, eles vieram comendo bem, eles vieram com uma proposta de viver num país onde eles iam ganhar até a enxada para eles fazerem a lavoura. Porque naquela época não existia o maquinário que tem hoje. Então eles vieram com uma estrutura diferente. E a partir daí, a vida deles estruturada foi diferente. Eles começaram tendo um bom início. Já o negro não, o negro, a partir da lei da libertação dos escravos, que hoje nós sabemos que houve apenas uma libertação, não houve uma estrutura, não houve uma base, eles foram libertos. E daí o que aconteceu a partir daí? Então não aconteceu nada. Né? Então o negro ficou à margem da sociedade, e daí ele foi criar uma vida numa favela, né? Então, e essa favela era situada em um lugar de difícil acesso, em barrancas, em encostas, onde foi estruturando a vida, e uma vida difícil, e ele teve que submeter a voltar a pedir emprego para aquele patrão e receber um salário baixo. E essa estrutura, ela ainda faz parte da sociedade. Seríamos, né, inocentes se disséssemos assim: não, isso não acontece ainda hoje. Hoje ainda, a maioria das pessoas moradoras de favela são, não só de favela, mas de áreas mais distantes do centro da cidade, são pessoas negras, né? E não que não hajam negros em outros locais, né? Existe e vai continuar existindo, até porque hoje, como nós estamos falando, há um país diverso, nós vivemos um mundo diverso e todas as pessoas podem estar em todos os lugares, mas a própria estrutura fez com que ele ficasse à margem. Então, há toda essa voltagem à origem e trazer assim, ó, você também pode, né? Hoje, por exemplo, vocês estudam num colégio onde tem um magistério. Magistério hoje é uma coisa possível para quem não precisa pagar um curso. Mas mesmo assim, você precisa ter uma estrutura de um tênis, uma calça, uma blusa, uma mochila boa, porque você vai estar num grupo de pessoas que têm acesso ou não têm. Por isso que um dia eu comentei com vocês, fiz a seguinte fala, que às vezes, para chegar até onde vocês estão, tem pessoas que não têm acesso ainda. E você já sentiu que perdeu alguma oportunidade de emprego ou algum familiar teu já perdeu por conta da raça? Bem, uma coisa assim, eu quero que vocês tenham bem claro, que como lá em casa nós sempre estudamos, então as coisas sempre foram favorecidas, sempre fomos favorecidos. Por quê? Porque sempre a minha mãe nos deu oportunidade de estudo. Tá? Então é esse um diferencial que eu vejo que nós tivemos. Então a raça nunca foi um empecilho para nós, porque nós conseguimos alcançar o que nós queríamos através do estudo que nós fizemos. Tá? Então eu fiz o magistério, posteriormente eu fiz a faculdade, e da mesma maneira, da mesma forma, meus irmãos também. Então, nós sempre chegamos em lugares onde nós gostaríamos de estar, porque a educação nos possibilitou e nos abriu as portas para isso. Da mesma forma com que eu vejo que algumas pessoas não têm esse acesso. Às vezes a pessoa até tem acesso à educação, mas ele não quer, ele quer trabalhar. Então, aí as coisas não fluem tão facilmente como poderia ser por esse caminho onde nós seguimos. Tem algum trabalho, alguma coisa que vocês fizeram que você viu que deu esse resultado da luta que está sendo feita pela educação antirracista? Tem algum trabalho que contribuiu muito, que você acha que deu bastante resultado positivo? Eu vejo assim, que o trabalho que nós fazemos e as escolas fazem é um trabalho de formiguinha. É um trabalho lento, é um trabalho constante, ele é diário,
Por quê? Porque tu nunca pode prever as situações, mas tu pode fazer o quê? Tu pode estruturar positivamente, tu pode ensinar a diversidade, você pode mostrar o caminho da diversidade, você pode dizer que existe diversidade, mas você, mais do que isso, tem que viver a diversidade. Tá? Tu não pode tapar o sol com a peneira, você não pode falar do negro como se ele fosse uma coisa que existisse em outros países. Você não pode falar das pessoas que têm outra opção de gênero como se fosse lá longe de você. Não, as coisas são pontuais, elas são próximas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar a realidade e quando as situações surgirem, você tem que fazer um trabalho de retomada e muitas vezes iniciar do zero. E iniciar do zero uma vez, iniciar do zero 2 vezes, iniciar quantas vezes for preciso. Você tem que ter uma fala alinhada, você tem que ter um pensamento construído para você ter essa estrutura e para você ter essa argumentação que muitas vezes você vai ter que explicar. Por que você é negro e por que você não sofre discriminação, né? Por quê? Porque você está apropriado da sua cor, porque você está apropriado da sua raça, porque você tem um vocabulário, porque você tem uma argumentação que vai fazer com que você não sofra esse preconceito. Que vai fazer com que você tenha esse lugar de fala e muito mais do que lugar de fala, porque representatividade é você se colocar no lugar. Tá? Num lugar assim que você obteve graças aos teus méritos. Né? Como eu falei, nós estudamos. Então, o que o estudo me trouxe? O estudo me trouxe possibilidades. E vai trazer para as pessoas as possibilidades. Da mesma forma que para algumas outras pessoas não precisaram de estudo, mas da mesma forma usaram-se do seu emprego, do que eles aprenderam com a vida para crescer, para evoluir e para mostrar que todo mundo tem o seu lugar. Basta você ter um foco e ter uma meta. Tá? E você recomenda que tipo de literatura falando sobre diversidade, que com certeza você lê bastante para estar dentro desse assunto? Eu gosto muito de ler, inclusive eu estou lendo Memórias da Plantação, que o que eu faço muito é ler, depois ler novamente, depois ler novamente, porque cada vez que você lê, você acha um item, né? Você acha uma informação. Então, para vocês também, Luiz, que é bem acessível a leitura, acessível, entendível, tá? É a Djamila Ribeiro. Então, ela tem um pequeno monólogo antirracismo, que é uma leitura que eu faço continuamente. E como eu disse, eu tenho esse hábito de ler várias vezes os mesmos textos, os mesmos livros, porque outra coisa que eu gosto muito de ler também são trabalhos de conclusão do curso. Eu vou lá na internet, eu jogo lá o tema para ver o que as pessoas estão falando. Né? Então, assim, ó, eu tenho rede social, eu acesso as redes sociais, assisto alguns vídeos também, alguns podcasts, mas mais assim, ó, é a leitura em si. Pego um livro ali, leio, pego um TCC, leio. Então, várias obras diversificadas. Agora, eu estou fazendo umas leituras sobre a favela, sobre como iniciou, sobre as estruturas dessas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Até para trazer assim, essa fala mais próxima de nós. Né? Nós também temos esse estudo sobre racismo no futebol, e é uma fala que tem que acontecer. Por que esse racismo acontece lá? O que os estudantes têm que aprender na escola para que não reproduzam? Isso é muito importante, a não reprodução. O ser antirracista, mostrar que ser antirracista é importante, tá? Tu ter essa visão, mas tu ensinar a ele que os povos são iguais. O que difere, como eu já falei antes, é a vida, foi a vinda para cá, foi o fato de ter, lembrando vocês que os negros tinham acesso à educação, mas não tinham educação no banco escolar. Então isso que deu essa diferença também tão grande assim na vida do negro, que ele era educado para quê? As negras para fazer crochê, para fazer comida, para limpar a casa, para cuidar de crianças. Mas aquela educação do banco escolar veio demorou muito tempo a eles terem acesso. Então esse tempo aí foi o que fez
com que as pessoas ficassem para trás. E até esse livro que eu falei com vocês, da Memórias da Plantação da Linha Quilomba, ele é muito interessante porque ele vai pegar vários pontos da nossa vida e vai colocar de maneira bem acessível. Até um dos conceitos que tinha lá, que tem lá no livro, é esse preconceito de gênero e de raça, né? Que as mulheres negras, elas sofrem um preconceito também de gênero. Agora também vocês imaginem pessoas que, assim, ó, se ela é negra, ela for uma mulher que ela é homossexual, então ela vai sofrer o preconceito por ser homossexual, ela vai sofrer o preconceito por ser mulher, ela vai sofrer o preconceito por ser negra. Então, assim, ela pega no livro esse enfoque. Então, por isso que eu disse que as leituras, elas são importantes, porque elas vão nos mostrar várias terminologias, né? E vai nos abrindo. Então, sempre que vocês puderem, assim, eu faço e acho importante, né? Pegar um trabalho de conclusão de curso e ler. Ver o que a pessoa usou de referências também, né? Porque sempre tem muitas referências. E sempre vai ter alguma coisa bem substantiva e pontual e que vai acrescentar na nossa vida. Com certeza. E também, para finalizar, falando um pouco das suas palestras, porque um tempo atrás a senhora fez uma palestra para os magistérios e eu achei bem importante essa fala que você teve sobre diversidade, que inclusive abriu muito a mente das estudantes do magistério e incentivou muitas das meninas pretas que estudam lá a prosseguir o curso e isso elevou um pouco a autoestima delas também. Eu acho que a questão da autoestima é muito importante, porque você tem que ser você mesmo e você tem que se valorizar com as suas especificidades. Tá? Você é única, você é importante, o trabalho que você faz é importante e o lugar que você tem no mundo é só teu e de ninguém mais. Então, o que eu fiz aquele dia, a fala que eu fiz aquele dia foi mostrar para as estudantes e para todas as pessoas que estavam lá o quanto é importante a oportunidade. E você pegar essa oportunidade e você se valer dessa oportunidade, porque ela é única. Né? Vocês estão no magistério, como eu falei, na época que eu estudei, nós tínhamos o curso no magistério, mas ele era particular. Hoje não, hoje se você quer estar ali, você pode estar ali. Claro que você vai dizer assim, mas tem muitas famílias que não têm a possibilidade que nós temos, né? Porque as meninas, muitas meninas hoje estão trabalhando, não estão estudando, estão trabalhando. Né? Mas vamos voltar também à educação de jovens e adultos. É uma possibilidade? Perto do magistério, ela não é, né? Vocês têm a possibilidade de magistério. Mas para quem tem que trabalhar, de repente, uma opção é fazer a EJA. Né? É fazer esses estudos de uma outra forma. Mas daí eu não sou de ser professora, mas eu tenho que trabalhar. Então eu vou trabalhar de dia, vou procurar um curso, nem que seja um curso EAD à distância, mas que vai também fazer com que eu chegue no meu objetivo por outro ângulo, por outro ponto, de outra maneira, mas também a possibilidade de chegar. Tem várias maneiras de chegar no outro lugar, né? Então, se hoje eu não posso fazer um magistério porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ajudar a manter a minha família, mas eu posso escolher um curso EAD que vai me possibilitar chegar também da mesma forma, fazer uma pedagogia e ser uma professora e vir aqui na coordenadoria e se inscrever no contrato emergencial. E outra coisa que eu também falo sempre é que vocês têm que ter um curso de informática. Né? É uma coisa tão óbvia que hoje em dia as pessoas têm que ter, mas que algumas pessoas ainda não se deram por conta disso. O quanto é importante, por exemplo, você ser secretário de escola, mas um dos requisitos para ser secretário de escola é você ter uma formação, um diploma que diga que você tem um mínimo de conhecimento de informática. Então, são detalhezinhos que vão fazer diferença lá no final. Então, muito obrigada por essa conversa, que foi extremamente enriquecedora para nós. Foi muito bom conversar com a senhora e eu espero ter próximas oportunidades para termos outras conversas sobre diversos assuntos que a senhora trabalha aqui na CREA. Então, eu me ponho sempre à disposição de vocês, porque for extremamente preciso e necessário.
lembrando assim que todas as vidas elas importam e que todas as pessoas são importantes e que nós devemos respeitar essas diferenças, né? Porque são elas que enriquecem a nossa vida, elas enriquecem a nossa fala e elas fazem para nós, elas nos trazem uma grandiosidade de aprendizagem que só mesmo convivendo e valorizando é que nós vamos ter. Então, muito obrigada a vocês e estamos sempre à disposição. Pessoal, a gente vai também tentar pegar a recomendação da professora sobre o livro que ela estava lendo e também colocar uma leitura digital aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, até o próximo podcast.